Está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana. Quem de nós nunca parou em frente ao espelho e se perguntou: quem sou eu? De onde vim, para onde vou? Nossa identidade se faz e se refaz na teia de relações e experiências. No programa de hoje, vamos refletir sobre estas questões com Miguel Mafu, doutor em Psicologia Social, professor da UFMG e autor do livro Quem Sou Eu? Um tema para a psicologia. E você pode participar conosco pelo WhatsApp ou pelo telefone 3469-2531. Miguel, boa noite, tudo bem? Boa noite, Faz Márcio, boa noite a todos. Então, é um prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre o que é a nossa identidade, né? No Santuário de Delfos, existe aquela inscrição famosa, né? Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. Como que eu poderia dizer? O que representa essa pergunta? Quem sou eu? É possível, de fato, ter a si mesmo como um objeto de conhecimento? Esse é um grande problema, né? Quando a gente começa a se perguntar quem sou eu, em vez de ser uma abertura para a gente descobrir o nosso ser, a nossa vida fluindo, o acontecer da nossa pessoa, muitas vezes a gente começa a reduzir isso a coisas que a gente faz, a reações que a gente tem, começar a planejar o que a gente quer ser de uma maneira fechada demais. Então acontece isso que você está apontando. Ao invés da gente se perceber como sujeito, a gente começa a se ver como uma coisa. Uhum. Agora, no nosso cotidiano, quando eu pergunto assim, quem que é o professor, quem que é o Miguel Mafu? É professor da UFMG. As pessoas respondem por aquilo que o outro faz. Quem é fulano? É dentista. Não, eu estou perguntando quem é. Não estou perguntando o que ele faz, né? Agora, o senhor diz aí, o ser é muito mais amplo, tem muito mais possibilidades do que uma ação ou algo que a pessoa fez. Certo, e a gente está formado na contemporaneidade, nossa cultura atual, a gente se definir por aquilo que a gente faz e mais ainda pelo aquilo que a gente planeja fazer, como se a nossa identidade sobre o que nós somos fosse definido pelo que nós vamos fazer. Mas numa hora ou outra todos nós nos perguntamos, mas tudo isso que eu estou fazendo tem a ver comigo? E o que eu tenho a ver com tudo isso? E afinal, o que eu estou fazendo aqui? Todos nós fazemos essa pergunta. E esse momento é um momento fundamental, porque é aí que aparece o problema da nossa pessoa de verdade, não apenas o que a gente está fazendo. E se o que a gente é, o que a gente precisa ser, os nossos desejos mais profundos, não banham de alguma forma, não jogam luzes de alguma forma naquilo que a gente está fazendo, não vai ter nada que a gente faça que vai satisfazer. Isso que o senhor está dizendo me faz pensar. Quando nós nos colocamos essa questão fundamental, quem sou eu? Significa que já estamos mergulhando no mistério da existência. Perfeito. Estamos indo para além, talvez, da maioria das pessoas que vivem diria, no ôntico, no imediato da experiência, naquilo que está ao alcance da mão. Quando o ser gente, é muito mais do que isso. É interessante que enquanto a gente está nessa, vamos dizer assim, no âmbito da banalidade, enquanto a gente está preso no que a gente tem que fazer, ou na imagem que a gente criou para a gente mesmo e para os outros, enquanto a gente está se administrando nesse nível, sempre vem uma pergunta que rasga isso daí, né? Então é muito interessante, porque esses momentos em que a gente pede mais, que a gente quer um aprofundamento, sempre aparece com um desejo de um relacionamento mais significativo, aparece por uma insatisfação em alguma coisa que a gente está fazendo, aparece por um desejo de mais, mesmo que a gente tenha escolhido aquilo que a gente está fazendo. São momentos que rasgam um pouco esse horizonte formatado, que é a chance que a gente tem de aprofundar a nossa pessoa. Então é legal porque ela se aprofunda não como um recorte definido do que eu sou, mas ela aprofunda justamente com essa pergunta. Quando aparece a pergunta de verdade, é que a gente aprofunda a experiência. Agora, normalmente, quando alguém se coloca essa pergunta, quem sou eu? Inevitavelmente, derivam outras duas, né? De onde venho, para onde vou. Muito legal, porque a gente, na verdade, está sempre perguntando, né? Mas onde isso vai dar? Por que eu cheguei? Como é que eu cheguei até aqui? Essas perguntas que a gente faz no nosso cotidiano, na verdade, elas mostram esse horizonte que está sempre presente, né? Até
para que eu vim para a vida, para que vale a pena viver, ou o que fica de tudo isso que eu estou fazendo, o que fica de mim mesmo quando eu morrer, são exigências de vida, né? São exigências do nosso ser. E essas perguntas, nesse sentido, elas são o acontecer da nossa pessoa, né? Agora, a busca da identidade, ela não é algo fixo. Eu sou assim, pronto, acabou, né? Ou seja, a nossa identidade, ela se faz, se refaz, ela se recostura ao longo da vida, né? Nós estamos sempre inacabados. Talvez por isso mesmo a vida possa fluir, fluir muito mais, né? Porque por mais que a gente tente se estruturar, né, nunca essas estruturações são suficientes para aquilo que nós somos. E o nosso próprio ser percebe isso. A gente fica incomodado por certas definições. Na sociedade tradicional, a gente era definido pela família onde a gente nasceu. Isso dava uma certa posição na política, uma certa posição na cidade, certas expectativas do que estudar ou não. E na sociedade contemporânea é muito mais os grandes projetos. Mas todos nós temos um certo repúdio para dizer que o nosso trabalho define toda a nossa pessoa, ou que a pertença à minha família define toda a nossa pessoa. Sem dúvida, a gente vem ao mundo de uma família, de uma história, de uma tradição. E que tem muito valor, tem muito significado para nós. Mas a vida não se resume ali. É ali que o nosso eu emerge, né? A vida não se resume ao Brasil, a Copacabana, a natureza exuberante, né? Exatamente. Em tudo isso, na nossa história, na natureza, em tudo isso emerge um desejo de vida. Agora, o senhor acha que a maioria das pessoas conseguem fazer essa ligação? Ou seja, a vida não se resume à minha família, a vida não se resume aos meus grandes projetos. A vida não se resume àquilo que eu conheço. Eu sou apenas uma centelha no universo. Eu acho que todo mundo, em um momento ou outro, se pergunta, afinal, para que tudo isso? Acho que não tem ninguém... Que é o telos, é o destino final. Né? Eu acho que não tem ninguém que, num momento ou outro, se pergunte isso seriamente. Eu acho que a gente está numa cultura em que a gente está distraído dessas questões. Se a pessoa não se pergunta ao longo da vida, inevitavelmente, no final da vida ela se pergunta. Certo. Vai se perguntar no momento que está doente, vai se perguntar no momento de uma frustração, no momento de uma frustração no relacionamento com alguém, uma frustração até num trabalho que ele escolheu, na faculdade que ele escolheu estudar, está indo tudo bem, ao mesmo tempo ele se pergunta, mas afinal... Para que isso tudo? Para que isso tudo? O que eu tenho a ver com isso? Né? Quer dizer, essas perguntas são momentos muito importantes, porque justamente aparece o nosso ser pessoa, que não está definido, mas que aí ele aparece para ir mais além desses recortes. Então, quando nós pensamos nesse tema, não pensamos apenas em fazer um programa para dizer como se constrói a identidade, é mais do que isso. Porque o nosso eu no mundo... Ele é corpo próprio, ele é ser com os outros e ele é também transcendência. Eu sou também transcendência. A partir do momento que um sujeito humano se fechar no horizonte antropocêntrico da imediatidade da vida, ele perde o que ele tem de melhor. Certo. E veja, né, se a gente se define só por nós mesmos, é como se fosse como se a gente bloqueasse o nosso próprio movimento. Porque é quando eu estou com alguém que eu pergunto seriamente quem é essa pessoa para mim e o que eu sou para ela, por que a gente se encontrou. A gente se pergunta sobre a fonte, né? De onde é que está brotando toda essa vida, né? Essa experiência de transcendência bem simples, todos nós fazemos, né? Quando um casal resolve ficar junto, ele não fica, vamos ficar junto agora, ficar junto... Para sempre. Para sempre quase sai da boca, né? Para sempre, eu quero que isso continue. São experiências de transcendência Com certeza, no dia a dia, né? E que a gente não consegue estruturar a nossa vida cotidiana sem esse processo de transcendência. Ainda mais quando a gente aprofunda a nossa experiência de eu, a gente também tem uma percepção de mistério, né? Eu não me fiz e eu estou aqui. Esse é um mistério. Eu não escolhi ser. Não escolhi ser, estou aqui. Agora, eu tive aqui 2 participações no Facebook que me chamaram muita atenção. Elma Ambrose e Márcia Teixeira. A Elma diz assim, como gostaria de poder participar? São coisas que questiono sempre. Onde errei?
Como reparar meu erro? Quem sou eu no reino de Deus? E a Márcia Teixeira diz o seguinte: só sei que gostaria de poder voltar ao tempo e fazer coisas que não fiz e não cometer os erros que cometi. Ora, as duas dão a entender que carregam culpa, ou todos nós carregamos alguma culpa. Como, por exemplo, olhar para aquilo que foi, que ainda, de certa forma, informa o meu presente, sem essa culpa toda. É possível? Acho que essa coisa que a gente acabou de falar é uma grande luz, talvez. Na minha perspectiva, assim. Se a gente está atento ao mistério que a nossa vida é, que o acontecer da nossa vida é, que a gente tinha tudo para não estar vivo e estar, a gente tinha tudo para não ter mais relacionamentos com algumas pessoas significativas e os relacionamentos estão aí, o mistério do acontecer da vida já abre um horizonte que o problema não é mais o fato de a gente não ter dado conta... De ter errado ou não, todos nós erramos, falhamos. O mistério de que a vida é de novo apresentado para nós faz a gente se posicionar a partir da culpa. Né? Quer dizer, o ficar remoendo a culpa é um aspecto importante para a tomada de consciência de si, mas o mais importante é por que ela dói? É porque nós temos um desejo de outra coisa. De ir além. De ir além. De transcender. De superar. Então, no momento que a gente está mais ligado ao que a gente precisa afirmar, como é que a gente pode afirmar o mistério da vida acontecendo, aí o problema da culpa vai ser abraçado por isso. Com certeza. Né? É um detalhe importante. Se a pessoa frisa nele, ela perde as energias mais importantes da vida. Certo, né? Porque vira um fechamento. Enquanto a culpa é uma dor para ajudar a gente a se abrir de novo. Ok, vamos descansar um pouquinho. Muito bem. E você, já parou para pensar quem é você mesmo? Encontrou a resposta? Nós vamos conversar mais sobre esta questão. Daqui a pouco, voltamos em instantes.